Bom dia para você que acompanha os nossos vídeos. Nós falamos um pouquinho ontem a respeito do profeta Jeremias, que viveu já no período em que o povo de Israel, o povo de Jerusalém, foi levado cativo para a Babilônia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um personagem que foi para a Babilônia. Esse personagem é Daniel. Daniel ele foi uma das pessoas que fizeram parte do primeiro grupo de pessoas que foram levados cativos para a Babilônia. Lembra que eu falei ontem para vocês que foram em 2 momentos? Então ele fez parte de um desses momentos e ele foi para a Babilônia. Ao chegar em Babilônia, ele foi selecionado para estar no palácio do rei. Ele e seus amigos estavam juntos ali. E o que me chama a atenção é que quando você observa a história de Daniel, isso me faz lembrar quando eu tive que sair de casa também. Você já teve que sair de casa alguma vez? Já teve que se despedir da sua família, dos seus pais, e ir para uma terra distante? Eu já fiz isso, já aconteceu isso comigo. Eu já tive que sair novo de casa para fazer em busca de um sonho, para poder fazer teologia. Foi muito difícil. Eu lembro muito bem do dia que eu entrei no ônibus e eu me despedi da minha mãe, que eu me despedi dos meus pais. Eu lembro do dia que eu me despedi dos meus amigos. Não foi nada fácil. Para ir para um país que eu não conhecia, com uma cultura diferente da minha, não foi nada fácil. Agora, eu fico imaginando Daniel, que foi para a Babilônia e não foi por sua própria vontade como eu fui. Ele foi contra a sua vontade, mas ainda assim ele não amaldiçoou o nome de Deus. Pelo contrário, mesmo estando distante do seu pai, distante de sua mãe, distante dos seus amigos, dos seus líderes religiosos, Daniel tomou uma decisão. E a decisão de Daniel está no versículo 8 do capítulo 1 do livro dele, que diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. Daniel, ele foi colocado à prova. Eu não sei qual é a sua postura quando você é colocado à prova. Daniel, no meio da provação, da tentação, ele decidiu tomar um voto com o Senhor, decidiu firmemente se posicionar ao lado de Deus. Veja, não tinha ninguém olhando para ele, dos seus pais, não havia ninguém de seus amigos, não havia ninguém de seus pastores, dos seus líderes religiosos. Talvez ele estivesse naquela situação em que nós muitas vezes nos deparamos. Ninguém está vendo, mas ele sabia que alguém estava vendo, Deus estava vendo. E Daniel tomou a decisão de se posicionar ao lado de Deus. O chefe dos eunucos ficou surpreso e não acreditava, falava assim: como vocês vão fazer isso comigo? Mas Daniel tinha um olhar diferente. Quando uma pessoa se posiciona ao lado de Deus, o Espírito de Deus vai abrindo os caminhos, vai abrindo as portas para este homem. O texto bíblico menciona que o Espírito do Senhor tocou no coração daquele chefe. E aquele chefe deu a oportunidade para aqueles garotos para poder não se contaminar com aquele tipo de alimento. E eles então se alimentaram somente de frutas, legumes e verduras. E eles comeram, e depois de um tempo, o chefe dos eunucos percebeu que eles estavam mais robustos, estavam mais bonitos. Queridos, ele não pôde acreditar porque nunca tinha visto algo parecido. Mas quando Deus tem um plano na sua vida, e quando você decide firmemente, como Daniel, em se posicionar ao lado de Deus, Deus vai abrir as portas para a sua vida. Você vai perceber milagres que irão acontecer na sua vida. Hoje nós vivemos num cativeiro também. Nós vivemos em um mundo em que nós estamos realmente em uma situação de prisão. Estão querendo aprisionar as nossas condutas, aquilo que nós acreditamos como certo, estão querendo nos impedir de fazer o que é correto. Mas assim como Daniel se posicionou ao lado de Deus em um mundo totalmente com uma cultura diversa da dele, que você no dia de hoje tome essa decisão no seu coração, de se posicionar ao lado do Senhor. Se os teus amigos não estão fazendo, faça você. Se todo mundo faz tal coisa e não é da vontade de Deus, diga não tenha medo de se posicionar ao lado de Deus.
eu faço um convite para você hoje. Faça um desafio com Ele. Se posicione ao lado de Deus. Fale com Ele que você quer tomar decisões ao lado dEle. Você vai viver uma grande aventura. O livro de Daniel está somente começando. Ainda iremos aprender outras histórias. Nesse primeiro desafio, na mesa do rei, Daniel se posicionou ao lado de Deus. E você? Qual vai ser o seu desafio de hoje? Qual é a aprovação que você tem enfrentado? Que tal hoje você dizer para Deus: eu estou do seu lado e eu estou me posicionando firmemente do lado de Cristo Jesus. Esse é o seu desejo? Então que Deus te abençoe e eu te vejo amanhã na nossa próxima história.